Um bom dia, irmãos, no nome do Senhor Jesus. Então a gente fica assim, agradecido a Deus pela linha espiritual que Ele tem nos dado. A gente fica vendo como é que Deus vai trabalhando. Então, se você erra no natural, você pode depois voltar e consertar aquilo. Se erra o alvo no natural, você pode voltar e consertar. Agora, se erra o alvo em doutrina, aí é complicado. Se erra o alvo, foi isso que Jesus quis dizer sobre perdão e a falta e o não perdão. Ora, qual a diferença de Jesus, Cristo, para o Espírito Santo? Qual é a diferença? Se nele habitava corporalmente a plenitude da divindade. Mas Jesus disse: o que vocês fizerem falarem mal contra o Filho do Homem, então há perdão. E eles estavam falando coisas terríveis dele. Eles estavam dizendo, eu estava lendo a Escritura, eles estavam dizendo que as obras que Deus, que o Espírito Santo estava fazendo através de Jesus, era com a unção de Beelzebul. Coisa que a gente tem que parar para pensar nisso, né? Qual a diferença? Qual é a diferença? Por que com Jesus tinha perdão e hoje não tem perdão? Qual é a diferença? O Espírito que estava em Jesus não é o mesmo que está na noiva? E por que com Jesus dizendo coisas terríveis contra ele, dizendo que aquilo era Beelzebul, que era o diabo, e Jesus disse: tem perdão, mas quando vier o Consolador e falarem essas coisas contra ele, aí não vai ter perdão nem nesta vida e nem na vida que há de vir, no porvir. Então são coisas que você deve. Então as pessoas assim devem assim discernir isso aí, porque nem todos podem ouvir o que nós ouvimos sexta-feira. O Elohim comendo carne, bebendo leite, comendo broa, pão de milho, sentado, conversando na tenda principal com Abraão. E a tenda principal de Abraão não era a prova de som. Então Sara podia ouvir o que eles estavam conversando. Mas agora vê como isso é sutil. Então agora vem a palavra dizendo, né? E o Senhor Jesus dizendo isso aí. Quando vier o Consolador, quando vier o Espírito Santo, e aquilo que for dito contra ele, as obras que ele vai fazer, então isso não vai ter perdão nesta vida e nem na outra vida. Está perdido. É selado. E essa mensagem aqui,
ouvindo e agindo e reconhecendo. Então o Mombrana vem e fala assim, ele dá, mostra todo o caminho das coisas, tudo certinho, então ele vai mostrando as coisas. Aí eu fiquei pensando, ele realmente, a trilha da serpente tinha que ser revelada agora, depois da partida do Mombrana. É que a gente pode ver essa trilha que está na mensagem, Então, a gente aí criou aquele misticismo, Deus me perdoe de usar essa palavra, né? Aquele misticismo em torno da mensagem que o Mombrana não pregou por causa do acidente. Então, ele não pregou a trilha da serpente. Ora, ele pregou a trilha da serpente. Só que foi coberto. O véu cobriu nos crentes. Só que chegou a hora do véu ser retirado. E a gente poder ver a trilha da serpente. Desde a sua origem até o seu fim. E como que ele age hoje. Então, às vezes, eu disse a uma certa irmã, ela me veio falando, e ela citou, perguntou para mim o que é que eu achava de um assunto, e eu disse para ela, e antes de eu concluir o raciocínio, ela disse sobre a aparência do mal. Sobre a aparência do mal. A Bíblia, Paulo disse isso. Disse, bom, agora a senhora citou as Escrituras. Então, com relação às Escrituras, eu fico com o que está escrito nas Escrituras. Se a Bíblia está dizendo que a gente deve tomar cuidado com isso, com a aparência do mal, então a gente deve obedecer. Deve obedecer. Hoje, eu estava pensando dessa árvore, esse ministério. Aí eu pensei sobre a árvore, né? Ministério como árvore, dando fruto. Então as pessoas vêm para ouvir, pegam aquele alimentozinho e vão embora, né? Pego aquele alimentozinho e vou embora. Porque graças a Deus, aqui a gente tem refrigério. Pode até não reconhecerem, né? Mas esse companheirismo aqui tem culto refrigério. Refrigera a minha alma. O programa de domingo à noite, né? Os ministros da letra e os ministros do espírito. Então tem ministro que ministra a mensagem na letra. E tem ministro que ministra a mensagem no espírito da palavra. Então, é uma coisa assim que parece que a gente glorifica o homem. Mas não tem jeito, Deus tem que trabalhar através do homem, né? Se as pessoas hoje são escandalizadas através do homem, são os homens, né? Então Deus tem que ser glorificado através dos homens também. Mas eles levam até a santificação, eles levam até a ceia. Agora eles não levam para a descida do Espírito Santo. Para o grande batismo eles não têm condição. Mas a letra pode nos levar até a santificação. Mas existe uma separação do Espírito e a outra separação da letra. Então, na separação da letra, o Espírito fica selvagem. E na separação do Espírito,
pela letra, que é o que vivifica, aí a gente tem um Abraão. Nós temos um Abraão. O inimigo capturou o teu parente. O inimigo capturou o teu parente. Ele foi lá e o resgatou. E voltou e ficou separado. E continuou separado. É uma coisa que, assim, lá vem a questão, né, do dias de Ló. É a revelação. A letra, ela dá para a gente as mesmas coisas que o Espírito dá. Só que ela tem um limite. Ela chega ali, ela tem um limite ali. E o Espírito não. O Espírito vivifica, faz aquilo viver. Então, a Bíblia que Jesus leu é a Bíblia que a gente lê, gente. A Bíblia que Jesus leu é a Bíblia que a gente lê. Agora, o espírito que Jesus tinha quando lia a Bíblia é que é a questão. Se nós tivermos o mesmo espírito, então isso vai viver. Isso vive. Agora, não tem, é uma coisa estranha mesmo, que não tem como a gente, olha, eu sou, ele não é. Não, o que é não vai dizer que é. E o que não é, diz que é. Pronto. O que não é, vai dizer que é. E o que é, as obras vai testificar que ele é. Mas não que ele vá dizer que ele é. Só que a gente pensa que pode fazer coisas que a palavra não pode, que a palavra não faz. Então, às vezes, a gente quer segurar até a arca quando está caindo. Mas tinha que cair, né? Se a arca não caísse, se a arca não tombasse, eles iam voltar para Jerusalém de uma maneira errada, inescriturística. Então, o menino tinha que morrer. Davi ficou triste por aquilo, né? Ele parou. Não era para ter morte. Ele parou. Mas ele só parou porque morreu. Davi se abateu quando ele viu o que Deus fez. Porque a Bíblia diz que foi Deus que feriu aquele homem. E o homem morreu. Mas foi por causa da morte do homem, do jovem, foi que fez Davi parar. Então, estranho, né? Mas pense se não tivesse uma pedra no caminho. Se não tivesse pedra e eles, naquele avivamento que eles estavam, e Davi pulando tão alto, mas se não tivesse a pedra, a arca ia voltar. Não pode, a arca não tinha como voltar daquele jeito. Aí você diz, não, mas foi o Antigo Testamento. Não, foi sombra, é sombra. É sombra, não tem como a gente fugir disso aí. O que está escrito no Antigo Testamento é sombra do real. Mas a gente não quer, né? Mas foi exatamente naquele momento que Deus feriu o rapaz que foi segurar a arca por causa da pedra, que não deve ter sido uma pedrinha, né? Porque pedrinha o boi ia, mas foi uma pedra bem considerável. Foi um escândalo bem considerável, que fez com que... E o boi é boi.
Então ele ia levar de qualquer jeito, ele tinha força. O problema não estava no boi, ele tinha força. Mas era a arca voltar daquele jeito, Davi sob conselho de capitães, Davi sem conselho de profeta, tendo profeta no reino, e Davi seguindo o conselho de capitães. Então aí é que não podia. Aí teve que ter o choque. Teve aquela hora eu não sei como se chama aquela máquina que põe no peito, né? Dá aquele choque para ver se o coração acelera. Porque o coração já está tum, tum, tum. Aí tem que pegar e colocar aquela máquina em cima do coração e dar um choque. Que é para ver se tum, 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 tum. Aí para ver se tum, 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 tum. Para ver se volta ao normal. Mas você não quer levar choque. Nós não queremos levar choque. Aí fica. Aí como é que a arca vai voltar para o original do jeito que está? Tendo avivamento, tendo danças, tendo hinos, e tendo glorificação, tendo sacrifício, mas não está no ombro do sacerdote a arca. E uma interpretação muito boa, porque o sacerdote é o boi. O ofício sacerdotal é boi, ou não é? É ou não é? É, mas é o boi, no homem, não no animal, não na sombra. Então e no original é homem, não é o boi, é o ofício. Como é que vamos voltar sem queima de ponte? Como é que vamos voltar aqui, que é o Espírito Santo? 9. Tenho pedido a vocês para queimarem cada ponte que estiver atrás de vocês. Pense bem, a ponte não está na frente de você. Ela está naquilo que você já passou. Ela está atrás. O Mombrano não está dizendo que a ponte está na frente. São coisas daqui de trás. Aí vem a questão de Deus não falar e parecer até que Ló era maior do que Abraão, que Noé era maior do que Enoque. E nunca foram, nunca serão. Noé é mais famoso, mas maior do que Enoque ele não é. Mas famoso ele é. Mas maior não. Porque Enoque foi tipo da noiva. Quando que a virgem Nécia é maior do que a virgem prudente? Quando? Não existe isso. Então, nós vamos até reconhecer que Noé é mais famoso. É mais famoso, é mais conhecido. Tá, tudo bem, até aí vamos. Mas maior. Quando que Ló era maior do que Abraão? Mas os dias era de Ló. Os dias é de Ló. Porque se os dias for de Abraão, nós já estamos arrebatados. Então nós estamos vivendo nos dias de Ló.
Agora veja, Jesus mostrou isso. Jesus mostrou isso. Mas qual foi, você sabe, Abraão, ele não era o tipo da noiva. Não era. E não é. O tipo da noiva é Sara. Está correto isso? É Sara. E ela tinha a tendinha dela. A tenda principal, a de Abraão. E ela tinha a tendinha dela, separadinha. Mas dava para ouvir a conversa na tenda principal. Na tenda principal. Então, eles tinham aquilo. Abraão era casado com Sara, mas eles viviam separados. Nesse sentido, eles dormiam separados. Era quando ela, para ir para a tenda principal, ela tinha que ser chamada por ele. Estranho, né? Mas é. Ele tinha que chamá-la. As tendas eram separadas. E Elohim foi na tenda principal conversar com Abraão. Abraão não era o tipo da noiva. Era Sara. Mas Abraão, o pai da fé. Agora, quem te dá fé? Seria a pergunta. Quem é que te dá fé? Mulher, quem te dá fé, irmão? Quem dá fé para o Senhor, irmão Mário? A fé é um dom de quem? Dom é presente. É isso aí. Abraão é isso. Veja o tipo tão tremendo que esse homem foi. Veja o tipo tão tremendo que esse homem foi. Mas eles viviam lá. Você vai vendo essas coisas naqueles casamentos, do casamento lá de Jacó. No casamento de Jacó. E a briga da mulherada. Que valeu até. Teve uma que fez até. Esqueci o. Valia de tudo. Ela pegou a mandrágora. Dá o nome. Esqueci. Na hora que. Então aquilo. A mandrágora ela era conhecida como uma erva da fertilidade, né? Simpatia. Até simpatia teve. Quando o filho daquela outra mulher passou com o mandrágora, a outra, não, vem cá, quanto é? Tanto, tá? Até simpatia valia. Agora imagine se Jacó estivesse na tenda com todas elas no mesmo tempo. Jacó ficava na tenda dele. E ele chamava o rei, Assuero, Vasti. E assim vai. E a história também esqueci o nome sem ser Ruth, né? Esther. Então ela disse, olha, rainha, você sabe que eu não posso ir
Se eu entrar lá, o rei tem que estender o cetro, senão eu morro. Senão eu vou morrer. Mas diga, disse para Mardoqueu, diga para os irmãos todos ficarem em oração, jejuarem, ficarem todos em oração, em jejum, porque eu vou fazer uma coisa que não é correto fazer. E se eu não encontrar graça aos olhos do rei, eu vou ser morta. Porque ele tem que estender o cetro. Aí vem o desvio da palavra, vai desviando, lentamente, vai, chegamos em Laodiceia. Na balbúrdia chamada Laodiceia. Quando as mulheres estão tomando frente de tudo. Agora, porque a era Laodiceia, a balbúrdia, desordem, chegou a esse ponto, você acha que Deus mudou? Deus não mudou. Você acha que a virgem prudente, não tem o comportamento de Esther? Ela tem, porque é o mesmo Espírito. Então ele tem que estender o cetro. Ele tem que estender o cetro. Agora veja onde está a ponte, irmãos. Onde está a ponte? Mombrana diz: tenho pedido a vocês para queimarem cada ponte que estiver atrás de vocês e acertarem todo o pecado. Agora veja para onde que a mulher de Ló olhou. Ela olhou para frente? Não, né? Qual era a mensagem do anjo? Além, olha, saem daqui. Sai disso. Qual é a mensagem do anjo? A advertência do anjo, além de sair, não olhe para trás. Agora como? Se você for ler o parágrafo 9, o 8, que é o Espírito Santo, você vai entender que o Mombrana está falando de reavivamento. É reavivamento. E para se ter o reavivamento, aí ele faz esse pedido ao tabernáculo Brana. Não significa que todos obedeceram. Não significa isso. Que todos obedeceram. Mas teve irmãos que ali obedeceram e viveram uma fase muito forte, né? Viveram uma fase muito forte, abertura de selo, aquelas coisas sobrenaturais. E agora a gente vê que aquela geração que viu isso, está todo mundo indo para a sepultura. Pouquíssimos estão aí. Todo mundo está indo para a sepultura. E nós somos a outra geração que não vimos parede se afastar, que não vimos perna crescer, não vimos a nuvem, a gente só tem foto dela, nós não vimos ao vivo. Nós só temos fotos, testemunho, ou seja, testemunho.
Nós não vimos com esses olhos. Somos uma outra geração. Uma outra geração. Porque já se passou 40 anos. Já se passou 40 anos. Então, é reviver. Nós não vamos ter avivamento, nós vamos ter um reavivamento. Porque avivamento é quando nunca se teve, nunca aconteceu isso. Aí é um avivamento. Atos 2 foi um avivamento. Mas nós não. Nós somos uma outra geração que não presenciamos avivamento. O avivamento principal. Nós não vimos, nós não temos nem filme para poder ficar olhando. Temos umas imagens precárias. E a melhor imagem que a gente tem é do fundo, clamo fundo, né? É a melhor imagem. O demais é fé. É aceitar essas coisas. Agora, isso nos faz menores? Somos menores porque não vimos? Não. Jesus disse, mais bem-aventurados vão ser aqueles que não viram, que não ouviram, que não viveram aqueles dias. Onde está a irmã Ratmose? Onde está o irmão Brana? Onde está a Meda? Pessoas que viveram, que está vivendo um fim de uma geração. A gente pode ver o sepulcro. Estão lá. E na maioria está só o pó já. Já só cabendo, mal está cabendo numa colher. Tudo que sobrou. Então é a questão, né? Olhar para frente. Dar passos para frente. Ficar olhando para frente. É isso que é. Porque as pontes estão atrás. De onde você já passou. Você já passou por ela. Você já passou por essa fase da vida. Já passou por essa fase de ministério. Já passou. Ficou o quê? Uma ponte. Mas só que a noiva não volta. A noiva completa um círculo. A noiva não volta, ela completa círculo. Ela não retorna. Ela vai embora, depois ela voltou, passou por lá, mas porque ela fez isso aqui. Eternidade, é círculo. Eterno, é círculo. Mas voltar, ela não volta. Porque lá atrás vivemos de fases. Nós vivemos de fase. E quando dizem que você volta a ser criança, é porque você está para morrer. Tá igual uma criança. Tá igual uma criança. Só que uma criança, toda bobagem que ela faz, todo mundo ri. Os velhos não, coitado. Quem que ri? Me mostra uma pessoa que fica rindo das caduquices. Agora a criança não, todo mundo. Mas dizem, tá igual uma criança. Tá igual uma criança, vou torcer uma criança. Não, tá morrendo. Tá completando o círculo. O ciclo. Tá morrendo.
Ninguém fica rindo. Não traz alegria de nada. Criança faz qualquer coisa, traz alegria. Mas os velhos não. E alguns deles morrem que família nem sabe que morreu na hora que morreu. Nem família não sabe quando morre. Não sabe não, muito, na maioria não sabe. Quando chega lá, já foi. Vai chamar, vai dar alguma coisa, algum remédio, alguma coisa. Cadê? Já foi. Então, a esposa de Ló foi que olhou para trás. Espera aí. A Bíblia não diz que ela morreu. A Bíblia diz que ela se transformou. Foi uma transformação. Só que em sal. Ela foi transformada. Mas foi em sal. Agora, a Sara também foi transformada. Veja a diferença dos corpos, irmão. Veja a diferença dos corpos. Há uma diferença para isso. Um corpo, uma estátua de sal. A outra foi transformada. Foi transformada também. Mas a carne dela mudou. Ela teve os seus sentidos renovados. Como é que a gente vai poder ter reavivamento? Que o Mombrana diz assim, que reavivamento é reviver o que já está dentro de nós. Então, vem um anjo daí, vem um ungido. Aí eu vou lá buscar um. Não vou. Eu não vou. Eu não preciso. Nós não precisamos. Tudo que a gente precisa já está no nosso coração. Falta a vida. Falta o Espírito. Falta o Espírito, falta a vida. Aí vem a questão. O espírito de ponte. O espírito de ponte. O espírito de ponte. E a gente sabe que faz mal, mas a gente é teimoso. A gente é teimoso. A gente não quer queimar a ponte. Sabe que não eleva a nossa fé. Não eleva a nossa fé. A nossa fé não é elevada voltando. A nossa fé é elevada subindo. Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus. Vocês já leram isso na Bíblia? Ele andou com Deus. Noé flutuou com os animais. Mas Enoque não, Enoque andou com Deus. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz, Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Porque ele andou com Deus. Agora não me pergunte, estava escrevendo do programa de sexta. Escrevi alguma coisa que eu não entendo. Eu não entendo. Como é que você olha o vermelho através do vermelho e vê branco? Eu não sei como explicar isso. A ciência pode explicar isso. Mas eu não sei como explicar isso aí. Você olha o vermelho através do vermelho e vê branco. Vê o branco. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, que dia que nós estamos vivendo. Que dia maravilhoso é o dia que nós estamos vivendo. Só que para o carnal,
ele só vê crise, ele só está vendo desemprego, ele só está vendo a desvalorização do nosso dinheiro, ele só está vendo doenças e aflições, problemas. O crente carnal está vendo isso. Mas o crente espiritual, ele está vendo o cumprimento das Escrituras. Ele está vendo a palavra manifestada. Ele está vendo Elohim comendo pão com ovo, comendo pão com margarina, com uma Primor. Essa é a margarina a mais barata que tem, Margarete. E às vezes, comendo um biscoito, uma creme crack, dessas bem, porque tem que economizar. O filho do homem comendo um churrasquinho, não de picanha, mas um churrasquinho. Até quando acha que está comendo um churrasco de picanha é porque foi enganado pelo açougueiro. Mas ele é essa manifestação. Elohim, o filho do homem comendo ginipapo com mel, comendo um churrasco de língua de boi, comendo uma dourada, frita, cozida ou assada, e manifestando os segredos dos corações. Mas é uma coisa assim que as pessoas estão, pelo menos nós estamos, a gente acostumou tanto de ver isso, que isso ficou natural para a gente. E quando a coisa fica natural, a gente deixa de ver o Filho do Homem. Fica tão natural que a gente deixa de ver o Filho do Homem. Meu Deus, que coisa. Mas estamos vivendo exatamente naquilo que Jesus falou, nos dias de Ló. Estamos separados, é bem verdade, mas ainda nos dias de Ló. E nós sabemos que Ló foi salvo pela misericórdia de Abraão. Foi pela misericórdia, pela intercessão de Abraão. Abraão intercedeu diante de Elohim, que estava sujo, estava empoeirado. E a Bíblia não diz que Elohim foi tomar um banho, se refrescou. Não, ele comeu, deve ter lavado as mãos, e ele comeu com aquelas roupas empoeiradas. Ele não trouxe nem mochila. Elohim, com os dois anjos, quando chegaram com Abraão, ele não trouxe mala. Ele não trouxe mudas de roupa. Ele veio com uma muda de roupa. E ele fez questão de andar no sol quente. Ele fez questão de andar no sol quente, o vento, jogando muita areia, muita poeira. E veio conversar com Abraão na hora do almoço. Chegou lá na hora do almoço. Chegou lá como
se fosse talvez meio-dia, sentou, comeu, conversou, profetizou, discerniu os pensamentos e as intenções do coração, ouviu a intercessão de Abraão, e a Bíblia diz, e ele sumiu. Ele sumiu. Isso ao meio-dia, ele sumiu, foi embora. Aí ele prometeu que ele retornaria na luz do entardecer. Mas fisicamente, ele disse que ele não colocaria seus pés aqui. Mas ele estaria escondido. Ele estaria escondido em homens, mulheres, velhos, crianças. Ele estaria escondido. E como o coração dos dois no caminho de Emaús, o nosso coração vibra também. Nosso coração queima. Mas não é esse fogo da quinta dimensão. Não é tormento. Esse fogo não nos traz tormento. Nos dá sede, mas não é a sede que aquele rico está sentindo. Não é esse tipo de sede. Abraão, manda que Lázaro toque, molhe a ponta do seu dedo e atravesse esse abismo e toque na minha língua, porque eu estou em tormento, eu estou atormentado. Não, esse fogo que ardeu no coração daqueles homens que estavam no caminho de Emaús, traz refrigério. A gente fica refrigerado. Refrigera a minha alma, disse Davi. Refrigera a minha alma. Eu estou refrigerado, minha alma está refrigerada. A minha alma está num lugar agradável. Porque o frio demais também não é agradável. O calor em excesso não é agradável. E o frio em excesso também não é agradável. Mas Davi disse que a alma dele estava refrigerada. Estava sentindo refrigério. Como tua palavra traz refrigério para nossas almas, elas ficam refrigeradas, fica num lugar agradável. E quando esse fogo vem, ele nos dá sede da palavra. O rico queria que Lázaro retornasse, mas não tinha ponte. Não tinha ponte. A ponte tinha sido queimada. Bom, Senhor, Abraão, se ele não pode vir para cá, porque ele não nasceu para vir para cá, eu nasci para vir para cá. E o rico, lá em tormento, chamando Abraão de pai. Pai Abraão, em tormento, conversando com Abraão. Se não tem ponte, Abraão, pai Abraão, para ele vir para cá, então, ordena que ele ressuscite. Eu tenho irmãos na terra, e eu não quero que eles venham para cá. E o pai Abraão respondeu, lá tem os profetas. E hoje ele poderia responder isso, lá ele tem meus filhos e minhas filhas. Se eles não crerem, se eles não receberem meus filhos e minhas filhas, nem Lázaro ressuscitado eles não vão receber. Isso tem que estar dentro deles.
Tem que estar, eles têm que nascer com isso. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome. Eles têm que nascer. Eles têm que ser predestinados desde antes da fundação do mundo, para não se tornarem estátuas de sal, para não se tornarem, para que seus corpos não sejam transformados num abrir e fechar de olhos em estátuas de sal. A mulher de Ló foi transformada num abrir e fechar de olhos. Sara foi transformada também num abrir e fechar de olhos. Mas ela voltou a ter prazer com seu Senhor. E a esposa de Ló não teve mais prazer com seu Senhor. Te pedimos, abra nosso entendimento, Senhor, para ver essas coisas, para entender essas coisas. Em nome de Jesus Cristo, quando formos ler tua palavra agora, pedimos a tua bênção. Em teu nome. Amém. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja, habita. É morador, viu? É morador. Pertence a esse lugar. Ele habita. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. A verdade dele é escudo e broquel. Não a minha verdade. A verdade dele é um escudo. É uma proteção. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Observe que a mesma habitação do versículo 1 é o 9. Então ele mora lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E o 9 diz, o Altíssimo é a tua habitação. Veja a unidade. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Aleluia. Olha, guarda o meu filho ali, te acampa ao redor dele lá, fica lá, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calçarás os pés o filho do leão e a serpente. Coisa profunda isso, né? Calçarás aos pés o filho do leão. Leão é rei, então é o príncipe, né? É o príncipe. E a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei e poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação.
Jesus. Quando criança, minha mãe nos ensinou este salmo e nós recitávamos ele decorado, porque mamãe me ensinou. E todos nós recitávamos este Salmo 91. Agora, depois de muitos anos, já velho, com uma nova visão. Aquela visão lá atrás, a gente tinha que esse salmo nos protegia. A recitação desse salmo nos protegia. Hoje, além de nos proteger, que nós sabemos disso, mas também ele fala da unidade de espírito do cristão, da noiva de Cristo com seu noivo. Eles habitam no mesmo lugar. O que é a habitação de um é a habitação do outro. Isso fala da unidade. Mesma atmosfera, mesma conversa. Continua conosco, Jesus. Jesus. E abençoe tua igreja que não pôde vir nesta manhã, mas está aqui. E abençoe nossa reunião do dia 14, com a presença do pastor Jânio e do pastor Elton. Senhor, abençoe. Não sei se vão trazer mais alguém, mas que o Senhor nos ajude. Trata conosco, abençoe os trabalhos desta semana, a ceia lá em Santa Isabel hoje e nossa reunião de obreiro na próxima semana, no próximo sábado, nossa ceia aqui, na quinta-feira nossa reunião e os cultos ali em Santa Bárbara. Senhor, abençoe também teus filhos ali e continue conosco, pois te pedimos a tua bênção. E eu espero que, de alguma forma, o teu Espírito tenha ajudado, como sempre, a nós, a todos nós, a todos. Eu creio que eu não nasci para me transformar numa estátua de sal. Eu nasci para ser transformado num abrir e fechar de olhos, mas não num corpo de sal, mas num corpo glorificado. Eu acredito nisso com o meu coração. Continue com teus servos, pois te pedimos tuas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Jesus te abençoe. Tenha um bom dia com Jesus no coração. Deus abençoe a todos.